Boa tarde, gente. Vamos dar prosseguimento aí à nossa revisão, falando agora sobre o bioma Caatinga. Lembrando que vocês podem usar esse vídeo, o nosso material em PDF e as nossas atividades para compor o material de estudo de vocês para essa nossa avaliação que vai ser semana que vem. Dúvidas podem perguntar lá no meu privado, lá no nosso grupo do WhatsApp. Certo? Então, a Caatinga, vamos começar pelo significado dessa palavra, que significa mata branca, porque é uma vegetação mais esbranquiçada, mais acinzentada, não é uma vegetação tão vívida, tão verde como a gente encontra em outros biomas, como por exemplo na Amazônia, que as folhas são bem verdes, bem vivas. Já na Caatinga elas são mais esbranquiçadas, mais acinzentadas, certo? Então, ao contrário do que a gente falou sobre a Amazônia e o Cerrado, que são biomas que tem aí também em outros países da América do Sul, a Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro. E corresponde aí a 70% da região Nordeste. Ele está em vários dos estados do Nordeste, pelo menos em parte desses estados, como por exemplo aqui no Maranhão. É uma formação vegetal adaptada ao clima semiárido, com recursos para sobreviver ao período de seca, como o xeromorfismo. Ou seja, essas plantas elas são muito... As plantas que existem na Caatinga elas são muito adaptadas a sobreviver a uma seca muito forte. Porque existe a estação chuvosa na Caatinga, ela é menor, ela é mais curta do que por exemplo, na Amazônia ou no Cerrado. Chove menos, a quantidade, o próprio volume de chuva, o tempo da estação chuvosa é menor. Então, falando um pouquinho sobre essas adaptações, nós temos muito a questão dos cactos, que são plantas que armazenam água no seu interior, e ela tem os espinhos. Os espinhos são por dois motivos. Primeiro, porque eram as folhas das plantas, que eram os cactos, e aí reduz essa superfície para não evaporar essa água conquistada, e também para proteger, porque se falta água nesse ambiente e aí chega um animal ou uma pessoa que queira consumir essa água, só ia chegar lá e consumir o cacto e acabar matando ele. Então tem os espinhos também para proteção. Botanicamente falando, é o bioma menos conhecido do Brasil, apesar de ter aí uma grande biodiversidade. Alguns exemplos da flora, nós temos o cumaru, o ipê-roxo, o juazeiro. O juazeiro, no caso, é uma planta que se mantém verde aí o ano todo, porque ele tem algumas adaptações para isso. Aí nós temos, como eu falei, cactos como o mandacaru, que também é bem típico. Além disso, nós temos animais também na Caatinga. Temos também uma fauna própria da Caatinga, como macaco prego, como cutias, preás, tatupeba, o sapo cururu, a asa branca também, eternizada também na canção aí de Luiz Gonzaga. E como são essas plantas? Como é essa vegetação? São árvores baixas, com troncos bem tortos, bem tortuosos, com espinhos, com folhas que caem no período da seca. São aquelas adaptações que a gente falou, né? Já falou também sobre os cactos. Então, o que mais que a gente pode falar? Que a Caatinga ela também é um bioma bastante ameaçado. E é um caso a ser visto porque são áreas muito sujeitas à desertificação, ou seja, a virar um deserto. O sertão é muito sensível a essas mudanças. Essa diversidade de perder essas plantas que já são típicas dessa região, que já são típicas a essas condições climáticas, e acabar tentando plantar outras coisas e não dar certo e virar um deserto. Então também é algo que deve ser observado. Então é isso. A gente conseguiu falar um pouquinho aí sobre os biomas que a gente
estudou nesses últimos cadernos. Qualquer dúvida podem perguntar no meu privado e no grupo de WhatsApp Bons Estudos.